Segundo o historiador romano Tito Livio, Roma foi fundada por Rômulo, irmão gêmeo de Remo. A partir do seu relato, muitas histórias seguiram a respeito de Rômulo e Remo. Uma delas conta que os dois eram filhos da sacerdotisa Rhea Silvia, que atribuiu a paternidade ao deus Marte, herdeiro do reino de Alba Longa. Mas Anúlio, seu tio, queria ocupar o trono e mandou jogá-los no rio Tibre. Encontrados por uma loba que os amamentou, os irmãos foram criados pelo pastor Faustulo e sua mulher Laurentia e tornaram-se adultos fortes e corajosos. Proclamados reis, acabaram disputando o poder e, durante um conflito entre os patrícios de um e de outro, Remo foi morto. Assim, Rômulo tornou-se o único chefe e a nova cidade foi chamada de Roma. Sabe-se que a formação cultural do povo romano sofreu forte influência de gregos e etruscos, que ocuparam diferentes regiões da Itália entre os séculos 12 e 6 a.C. Os romanos receberam dos etruscos a ideia de que a arte deve expressar a realidade vivida. Dos gregos, herdaram a visão de que a arte deve expressar um ideal de beleza. A arte e a capacidade de construção dos romanos revelam um pouco do grande espírito prático. Por toda parte, estabeleceram colônias e construíram casas, templos, termas, arquedutos, mercados e edifícios governamentais. A escultura é uma forma interessante de observar a influência de etruscos e gregos. Realistas e práticos, como os etruscos, os romanos produziram na escultura figuras muito próximas da pessoa retratada. Como os gregos, produziram também manifestações em suas obras, uma beleza humana ideal. A preocupação dos escultores romanos em representarem figuras de fácil identificação é notada também nos relevos de monumentos comemorativos. O arco foi um importante recurso de arquitetura que os romanos conheceram com os etruscos e empregaram em muitas de suas obras. Antes de sua invenção, o espaço entre colunas era limitado pelo tamanho da arquitrave, pois, quanto maior ela é, maior é a tensão que recebe. Além disso, a pedra não suporta grandes tensões. Por isso, os templos gregos eram repletos de colunas, o que reduzia o espaço de circulação. O arco permitiu ampliar o vão entre as colunas, pois neles as tensões têm distribuição mais homogênea. O conhecimento dos romanos sobre o arco e sobre a construção de abóbadas possibilitou-lhes criar amplos espaços internos, livres de colunas. O Panteão é o melhor exemplo dessa diferença da arquitetura romana em relação à grega. A grande variedade de deuses existentes em todo o império, esse templo, com sua planta circular fechada por uma cúpula, cria um local isolado do exterior. Era nele que o povo se reunia para o culto. Essa nova concepção arquitetônica do templo, séculos mais tarde, influenciaria a ideia do templo no cristianismo. Com o emprego de arcos e abóbadas, os romanos construíram amplos edifícios, sobretudo anfiteatros, para abrigar muitas pessoas. Os anfiteatros romanos foram importantes também para as lutas dos gladiadores, espetáculo muito popular e que podia ser apreciado de todos os ângulos. O anfiteatro romano possuía um espaço central em forma de elipse, onde se dava o espetáculo. Em volta dele ficava o auditório, composto por um grande número de fileiras de assentos que formavam uma arquibancada. Assim, era o Coliseu, o mais belo dos anfiteatros romanos. Externamente, o edifício era ornamentado por esculturas que ficavam sobre os arcos e por 3 ordens de colunas gregas. Essas colunas eram, na verdade, meias colunas, pois ficavam presas às estruturas das arcadas. Não tinham, portanto, a função de sustentar a construção, mas apenas de ornamentá-la. Erguido no século I a.C., esse aqueduto de 50 km de extensão tinha por fim levar água para Nimes, cidade que hoje pertence à França.
A parte mais extraordinária da construção é a ponte sobre o rio Gardão, com 48 metros de altura, 3 ordens de arcos e apoiada em pilares cravados nas rochas. A obra continua de pé até nossos dias, o que prova a qualidade técnica da engenharia romana. Os romanos, porém, não se preocuparam apenas em fazer um aqueduto sólido, que funcionasse por muitos séculos. Procuraram também empregar formas que revelassem beleza. É fácil reconhecer essa beleza nos arcos. As áreas vazadas dão leveza à ponte e contrastam com a solidez e a imponência que uma obra de engenharia do Império Romano deveria ter. A maior parte das pinturas romanas, hoje conhecidas, provém das cidades de Pompeia e Herculano, sorteadas pela erupção do Vesúvio em 79 d.C. As pinturas de Pompeia, cujas ruínas foram descobertas no século XVIII, fazem parte da decoração das paredes internas dos edifícios. Inicialmente, decoravam-se as paredes com uma camada de gesso pintada para dar a impressão de placas de mármore. Mais tarde, alguns pintores perceberam que era possível passar a ilusão de um bloco saliente de mármore apenas pela pintura, sem necessidade do gesso. Essa descoberta conduziu a outra. Se era possível sugerir saliência, pode-se também sugerir profundidade. Começou-se, então, a pintar painéis que davam a ideia de janelas abertas por onde se viam paisagens com pessoas e animais. Outras vezes, pintavam-se barrados com figuras de pessoas, formando uma grande pintura mural. Os artistas romanos dedicaram-se também à arte do mosaico em mármore. Foram encontrados mosaicos em muitas cidades romanas, mas os de maior valor artístico são os que decoravam os edifícios de Pompeia. A Vila dos Mistérios é o nome dado a uma das casas existentes em Pompeia. Nesta pintura é possível observar a representação de pessoas, cujas figuras têm aproximadamente 1,5 m de altura, em atividades do dia a dia. Sobre um fundo vermelho, as figuras sugerem vida e movimento ao observador. Mosaico consiste na colocação, lado a lado, de pequenos pedaços de pedras de cores diferentes sobre uma superfície de gesso ou argamassa, de acordo com um desenho previamente escolhido. A seguir, a superfície recebe uma solução de cal, areia e óleo que preenche os espaços vazios, fixando melhor os pedacinhos de pedra. Como resultado, obtém-se uma obra semelhante à pintura. Os gregos usavam os mosaicos principalmente nos pisos. Já os romanos utilizavam em decorações, demonstrando grande habilidade na composição de figuras e no uso de cor. Esse mosaico representa o encontro de 2 reis, Alexandre o Grande, da Macedônia, e Dário III, da Pérsia, durante a Batalha de Issos, 333 a.C. Observe o efeito de profundidade conseguido pela distribuição das figuras que compõem a cena. Os cavalos, em primeiro plano, e os reis, mais afastados. Note ainda a sugestão de movimento criada pela postura dos cavalos.